Filipenses capítulo 4, verso de número 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Verso 9 diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Meus amados, aquilo que nós colocamos em nossa mente é o que vai determinar as nossas atitudes. Aquilo que nós preenchemos na nossa mente, aquilo que nós colocamos como informação, aquilo que nós vimos, que nós vemos, que nós recebemos, assim como o apóstolo Paulo está falando nessa carta aos Filipenses, da mesma maneira que ele está exortando, é a mesma maneira que essas informações, tudo isso que vai entrando dentro da nossa mente, vai determinando como nós vamos ter a nossa atitude durante a nossa caminhada. Então você vê lá que ele fala assim, ó, ele nos convida, né, a programar nossa mente. Olha que interessante isso. Ele fala assim, ó, tudo que for nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, boa fama, se for excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então ele começa a trazer a gente para uma reflexão do que nós devemos colocar dentro da nossa mente. Ele começa a falar para nós que tudo isso que é bom, tudo isso que for agradável, que nós temos que entender através dessas palavras aqui, que isso é o que vai fortalecer a minha mente para aquilo que eu vou ter como ação a partir do momento que eu recebo. Então, se for verdadeiro, nobre, tudo isso que ele falou, isso daí vai ser determinante para a minha vida. Quem aqui já teve alguma vez algum pensamento errado, impuro? Levanta a mão. Todo mundo. Todos nós passamos por isso. Todos nós, em algum momento, nós pensamos alguma coisa que nós, mesmo depois, falamos, cara, que vergonha, por que eu pensei nisso? Seja qual for a atmosfera, qual for o conteúdo que você tenha pensado. E se você sentiu vergonha, certamente este pensamento ele é contrário aos princípios da palavra de Deus. E você vai enchendo a sua mente muitas vezes com coisas, vai poluindo, com coisas que você vai achando que é tranquilo, não tem problema, e vai colocando, vai colocando. E chega um ponto que a sua mente ela começa a saturar, começa a dar aquele staff, ele começa a chegar num ponto que você fala, cara, eu estou cansado. Por que eu estou cansado? Aonde eu estou conseguindo, aonde que eu estou errando, que eu não estou conseguindo aliviar os meus pensamentos, eu não estou conseguindo concentrar minhas atividades, eu não consigo concentrar no meu trabalho, não estou tendo tempo para minha família. O que acontece? Por que isso acontece? A resposta já está no versículo que nós acabamos de ler. Esses pensamentos são verdadeiros, são nobres? Esses pensamentos são puros, são amáveis? Esses pensamentos são de boa fama? Ele louva a Deus, ele é digno de louvor para Deus esses pensamentos. E no verso 9, Paulo ele nos dá uma ordem, e vem uma promessa junto com essa ordem, que ele coloca assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo que vocês aprenderam, ponham em prática. Tudo que vocês receberam, ponham em prática. Tudo que vocês ouviram, ponham em prática. Tudo que vocês viram, ponham em prática. E olha só agora que interessante. E o Deus da paz estará com vocês. Eu quero dizer para você nessa noite, que esses pensamentos maus, esses pensamentos ruins, que vai atrapalhando a sua caminhada, que vai atrapalhando o seu dia, chega no final do dia você acha que não rendeu. Ei, Deus está falando para você, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que vai trazer refrigério para a sua vida, e em nome do Senhor Jesus, o nome dEle vai ser louvado e engrandecido através de você. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor então. É o Deus da paz, é uma promessa. É o Deus da paz. Se Ele vem com uma promessa, tudo aquilo que você está pensando errado, você não vai ter um retorno positivo de Deus. Não vai ter como. Sua cabeça vai estar cheia. Muitas pessoas elas ficam paralisadas com pensamentos ruins. Muitas pessoas elas ficam estagnadas. Elas não têm atitude de mudar ou de colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Se o apóstolo Paulo está falando para nós que tudo que é amável nós temos que pensar e colocar em prática, tudo que nós ouvimos e vimos, não é para nós ficarmos paralisados com pensamentos ruins.
Eclesiastes 11, 4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, a pessoa ela fica tão atormentada com pensamentos ruins na mente dela, no longo do dia a dia, que ela fica lá, como diz o dito popular, ela fica moscando. Costumo usar muito a gíria, fica lá chupando sorvete, lá está viajando. Não. As nossas atitudes, a nossa caminhada cristã, ela é ativa. Ela tem que ser colocada em prática, em exercício, a nossa fé, constantemente. Se vem um desafio, a nossa fé ela tem que ser colocada em prova para enfrentar esses desafios. Se nós já temos a promessa de que Deus nos dá a paz, nós temos a promessa de que nós temos um Cristo que nos garante a vitória, mesmo em dias de tempestade, por que é que nós ficamos parados diante das dificuldades? Por que é que nós ficamos parados diante das adversidades? A luta se levanta e nós ficamos parados, paralisados. Por que que isso acontece? E eu quero chamar a sua atenção justamente para que você possa fortalecer a sua vida cristã. Fortalecer, por que eu trago a palavra fortalecer? É para você colocar em prática aquilo que você vem aprendendo até aqui. Aquilo que você ouviu e viu até aqui, você precisa fortalecer. Eu não estou conseguindo, nós vamos fortalecer. Nós vamos sair daqui hoje forte, garantindo, Deus nos garante a vitória, mas desde que nós estejamos praticando aquilo que nós ouvimos. Amém? É importante que nós fortalecemos, para que nós cresçamos, enraizados nos princípios, valores e na palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Meus amados, muitas pessoas, converso com muita gente, tenho aumentado o ciclo de amizade de uns tempos para cá, conhecendo novas pessoas, e eu fico observando como pessoas ficam esperando milagres, como pessoas ficam esperando bênçãos para a vida dela, mas elas não reagem. Elas ficam estagnadas. Elas ficam esperando de Deus, crendo apenas na promessa de Deus, mas sem ação. E tudo aquilo que nós cremos, que nós acreditamos, ela precisa ter uma ação da nossa parte. Quem lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava à beira do caminho, ele precisava de um milagre, mas ele foi e correu atrás. A mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa, ela viu uma oportunidade, ela correu atrás. Ou seja, nós não podemos ficar parados esperando as coisas acontecer. Deus ele não vai ficar com dó de você e falar assim, tadinho dele, eu vou lá abençoar ele. Meu amado, não vai. Porque existe um propósito para que isso aconteça. É o crescimento e a maturidade sua na vida cristã. Por isso que eu trouxe essa palavra hoje aqui, nessa noite, que é para você fortalecer. E eu também me fortalecer. Tem horas que a tempestade vem para a minha vida também, eu não estou imune não, a tempestade aparece também. E eu preciso me fortalecer na palavra de Deus. Eu preciso reconhecer quem Deus é na minha vida, para que eu esteja firme com Ele. Firme na rocha, nós sempre falamos, estamos firmes na rocha, estamos firmes na rocha. Firme na rocha mesmo, tem que estar enraizado mesmo. Para a hora que a tempestade vir chegar, se levantar, a gente não duvidar daquilo que nós estamos enfrentando. Tiago 1,22 diz assim, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então aquilo que eu estou acostumado a ouvir, acho bonito, poxa, eu venho aqui, ouço uma palavra, poxa, bacana, gostei dessa palavra. Aí chega no outro dia, normal, vem uma luta, poxa, cara, eu não sei porque que eu estou passando isso. Eu não sei porque que eu não estou conseguindo superar esse desafio. Eu não sei porque que essa luta está me vencendo. É porque não estamos colocando em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Muitos estão na igreja mesmo, ouvindo a palavra, mas ela não pratica, deixa de lado. Isso é um cuidado que nós temos que ter muito grande. E não acostumar a ouvir uma palavra e achar ela legal, bonita ou eloquente, mas a prática da nossa parte, ela precisa acontecer. Ela precisa, e não vai ser de uma hora para outra, a gente precisa estar muito atento, porque é a hora que o desafio vem, a hora que a luta se levanta, a hora que o gigante se levanta, aí que nós temos que estar preparados para isso. Nós precisamos ser objetivos com relação às nossas atitudes, e é sobre isso que eu quero falar hoje, essas atitudes que fortalecem a caminhada cristã. Amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é, conserte o que está errado. Conserte o que está errado. Neemias, capítulo 2, verso de número 5. Coloca para mim, por favor. Neemias, capítulo 2, verso de número 5.
Diz assim, ó: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente à rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Por que eu preciso consertar o que está errado? Neemias, ele recebe a informação de que a cidade dele está destruída. Ele recebe a informação, chega até o palácio e ele fica sabendo. Aí ele fala: poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude que ele faz é orar. Ele vai buscar a Deus, pede perdão pelos pecados dos seus antepassados, ou seja, ele começa a corrigir o que está errado, para que aí, a partir daí, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então, muitas vezes nós não temos a atitude de corrigir as coisas que nós precisamos da nossa vida e queremos uma resposta de Deus, mesmo estando no pecado, mesmo estando com a vida errada, mesmo fazendo alguma coisa que parece que é a vontade de Deus, mas que não é a vontade de Deus para a nossa vida, e a gente não sabe por que as coisas não estão acontecendo. Então é muito importante que nós tenhamos essa mesma atitude de Neemias, de corrigir o que está errado, de você parar, entender qual é a circunstância, entender o que está acontecendo, igual o que ele fez. Ele precisou consertar primeiramente o que estava errado, ele consertou com Deus, pediu perdão pelos seus antepassados. A partir daquele ponto, Deus ouve a oração dele, ele vai até o rei e pede permissão para o rei. Aí ele começa a reconstrução dos muros de Jerusalém. A nossa vida é a mesma coisa, meu amado. Nós precisamos entender o que está acontecendo, o que eu preciso consertar. Primeira atitude que eu preciso fazer é o que eu preciso consertar na minha vida para que a minha caminhada não fique impedida. Senão a gente fica rodando em círculo, rodando e nada acontece. Roda e nada acontece. E às vezes você se pergunta: por que eu estou passando por isso de novo? Parece um déjà vu, parece que eu já vivi isso, parece a mesma coisa se repetindo, a mesma história do filme. E é o quê? É aquilo que você precisa tratar. E exige uma atitude da nossa parte de fazer isso. Porque a ideia nossa, né, é comum do ser humano, é evitar de tratar um problema. E esse primeiro problema que você vai tratar é com você mesmo. Primeiro problema, eu não preciso tratar um problema com outra pessoa para a minha vida ir para frente. A não ser que aquilo seja um motivo de eu não estar conseguindo caminhar. Mas vai ter que partir de mim. Eu vou ter que partir. Se tiver alguém errado, se eu tiver brigado com alguém e aquilo ali não está fluindo, é eu que vou ter que pedir perdão. Então tudo vai converger para quem? Para mim. Para você. Então o fato de nós termos essa atitude de consertar, nós vamos precisar enfrentar algumas coisas, nós vamos precisar sim parar para avaliar a nossa vida, a nossa condição, a nossa situação, o que é que está acontecendo. Está tudo bem, está tudo tranquilo, ótimo. Tem mais atitude para a gente trabalhar. Essa aqui é só a primeira. Amém? Eu preciso ter atitude, posicionamento. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha só, quando nós admitimos o nosso pecado, e nós recebemos essa purificação, 3 coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, nós concordamos com Deus de que os nossos pecados são verdadeiros, ou seja, eu estou apresentando a Ele o meu pecado. Falo: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei. Quando nós fazemos isso, nós asseguramos que nós não estamos escondendo mais o pecado de Deus, e nem de nós. Porque muitas vezes nós ocultamos o pecado, né? Achamos que Deus não vê o que nós erramos, o que nós fizemos de errado. Mas Deus está atento a todas as coisas, meu amado. Você pode ter certeza disso. Você pode não estar aos olhos da igreja falando assim: poxa, eu estou tranquilo, eu não estou pecando. Tranquilo.
tranquilo. Para nós, por isso que eu tenho uma frase que eu aprendi: não tenho poder nenhum para julgar ninguém, nada. Eu posso ter uma opinião, uma posição sobre aquilo, mas julgar eu não posso. Por quê? Porque eu não sei o que a pessoa está fazendo escondido, errado, em oculto. Isso daí é só você mesmo que vai saber. E eu digo para você, Deus também, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É Ele que vai saber o que você está fazendo. Então não adianta você querer esconder de nós, ou de qualquer outra pessoa, ou esconder de você mesmo. Deus está vendo, Deus Ele sabe. Então é necessário que nós, para recebermos essa purificação de toda injustiça, nós precisamos entender e nos assegurarmos de que Deus está olhando em todos os momentos. E nós também precisamos reconhecer que a nossa propensão é em pecar. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos. Em algum momento a gente vai errar, fique tranquilo. O problema é como você vai insistir em continuar com esse pecado. E quando nós reconhecemos, já que nós temos propensão a pecar, nós precisamos entender que nós temos total dependência de Deus. É Ele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Se deixar na nossa mão, a gente vai continuar pecando, porque a gente vai achar que aquilo ali é bom, que aquilo ali é correto, e a gente vai continuar indo cada vez mais, dando legalidade ao diabo, para que ele possa agir através daqueles pecados que nós não nos purificamos. Amém? Então quero dizer para você que Deus, Ele só está esperando você vir até Ele, confessar seus pecados, para que Ele possa agir e te purificar de toda injustiça, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Segunda coisa que eu quero dizer para você aqui, segunda atitude para a gente fortalecer a nossa caminhada. A primeira é nós consertar o que está errado, né? Avaliar e consertar o que está errado. E a segunda coisa é, seja grato a Deus em todo o tempo. Nós precisamos ter essa atitude de gratidão na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Deus em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, o apóstolo Paulo Henrique sempre fala aqui, né, que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. E a ingratidão, ela é o fruto da desonra. Quando você desonra, quando você está sendo ingrato a alguém, você está desonrando aquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Imagina você desonrar a Deus por ingratidão. Você ora, jejua, dobra seu joelho, busca a Deus, Deus vem, derrama uma bênção extraordinária sobre a sua vida, e você, pula fora do barco. Isso é desonra. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que a atitude da honra é fortalecer cada vez mais a nossa caminhada sendo grato. A pessoa grata, ela atrai Deus na vida dela. Você vê que a pessoa gratidão, tudo ela reconhece Deus em tudo. O texto diz: deem graças em todas as circunstâncias. Você está na luta, você está na prova, você está glorificando a Deus. Você está ali na sua caminhada, ali naquela luta, está glorificando a Deus. Recebeu a bênção, está bem. Glorifica a Deus em todo o tempo. É glorificando a Deus. Deus espera a gratidão da nossa parte em relação a quem Ele é, de onde Ele nos tirou e de onde Ele nos colocou. Se a gente fizer uma reflexão, eu não gosto muito de viver, eu sempre costumo brincar com a Maria, eu falo, eu não gosto nem de, não é testemunhar, mas de ficar voltando no passado, tendo lembranças das coisas que eu fiz. Porque hoje eu entendo que envergonha a minha vida. Eu não tinha prazer naquilo que eu fazia. Eu tinha prazer quando não conhecia Cristo, mas hoje eu não tenho prazer em ficar voltando atrás. Então eu preciso ser grato a Deus de falar, primeiramente, Ele me livrou do inferno e me deu a salvação através do Filho dele. Só aí já era um motivo suficiente para a gente parar. Só aqui já era para a gente chegar e falar assim: poxa Deus, sou grato eternamente pelo que o Senhor fez. O Senhor deu o seu bem maior que é o seu Filho em favor da minha vida, da minha salvação. Se a gente não reconhecer esse nível de gratidão para Deus, como que nós vamos esperar de Deus coisas diferentes? A gente acaba cometendo desonra. Então, quando eu preciso fortalecer a minha caminhada cristã, é justamente esse ponto de atitude que eu preciso tomar para a minha vida. Ter uma atitude, um posicionamento de gratidão em favor do que Deus fez na minha vida.
Todos os dias é motivo para você orar e agradecer a Deus. Tanto quanto você acorda, quanto você vai deitar, acabou o seu dia, ore, agradece a Deus. Agradeça a Deus pelos livramentos. Nós não temos noção dos livramentos que nós passamos no dia a dia. E isso é um motivo para a gente agradecer a Deus. O Everton colocou outro dia ali um cara agradecendo. Não nesse nível, mas em tudo a gente precisa agradecer. Não no nível de agradecer até algumas coisas, não assim, mas seja grato. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo seu alimento. Toda vez que você tem a oportunidade de almoçar, que você ore agradecendo pela oportunidade e o privilégio que você tem. Ore pelo seu salário, agradeça, seja grato. Gratidão é uma ferramenta, é uma chave fundamental para a sua caminhada cristã. Você não tem noção. Quando nós damos um presente, nós vemos a satisfação da pessoa que recebe aquele presente, a gente fica feliz de ver aquela situação. Agora você imagina Deus dando as bênçãos dele sobre as nossas vidas e nós virando as costas para ele. Você já pensou como isso pode ser terrível? Ou você doar um presente, dar um presente para alguém e essa pessoa ser indiferente com você? É a mesma coisa, e muitas vezes, não voluntariamente, mas involuntariamente. E é por isso que nós devemos prestar muito bem atenção na nossa caminhada. Fortalecer é eu, de fato, tomar um posicionamento e falar assim, eu preciso mesmo ver o que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso ver de onde Ele me tirou e ser grato a Ele, honrar a Deus, honrar em todos os aspectos, em todas as atmosferas, para que Ele possa continuar confiando e abençoando a minha vida em nome de Jesus, amém? Pessoas ingratas, elas apodrecem a nossa alma. Pessoas que você já fez algo por ela, não esperando nada em troca, amado. A gente não tem que fazer nada esperando nada em troca. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas nós sabemos quando uma pessoa ela é ingrata conosco. Nós sabemos quando essa pessoa ela caminhou um tempo conosco e ela fez algo ou nos deu um retorno de algo, que aquilo ali gera uma insegurança na nossa vida e gera uma insatisfação que a gente fala, poxa, não tinha necessidade disso acontecer. Essa pessoa era para ela estar melhor e gera essa ingratidão e nós entendemos que isso vai apodrecendo a nossa alma. Nós precisamos afastar isso da gente, tirar esse tipo de pessoa da gente. E orar para que Deus cuide, que converta um coração de uma pessoa que é ingrata. A ingratidão, ela fere da mesma forma que uma traição. A mesma coisa de você se sentir traído é a mesma forma de uma ingratidão, ela tem o mesmo peso para a nossa alma. Uma pessoa que você confiou trai a sua confiança. E uma pessoa também que você ajudou no longo de uma caminhada e essa pessoa ela é ingrata. E a ingratidão nesse nível não é da pessoa esquecer de agradecer. Não, esquecer de falar obrigado, não. É dela ter recebido da sua parte, recebido do seu apoio, recebido do seu carinho e vira as costas e fala mal. É nesse nível. E eu oro e sei que Deus está tratando conosco nesse ponto e que em nome de Jesus, no nosso meio, não vai ter ninguém que seja com essas características de uma pessoa ingrata, amém? Nós estamos aqui para aprender. A gratidão ela tem o poder de mudar as circunstâncias na nossa vida. Ela tem poder de mudar. O fato de você ser grato. Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, esse poder que a gratidão tem é de quando eu reconheço Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E Ele vai endireitar os caminhos. Ou seja, aquilo que estava errado, aquilo que estava precisando ser corrigido na sua vida, Deus ele vai endireitar a partir do momento que você se torna grato a Ele. Você reconhece Ele. Seja qual for a circunstância que nós estamos passando, Ele vai endireitar em nome de Jesus. E eu digo para você que não é somente de uma pessoa que leva uma vida promíscua ou de uma pessoa que leva a vida totalmente errada. É nós, hoje mesmo. Às vezes hoje nós levantamos e não agradecemos a Deus, ou estamos passando por uma situação que ainda nós não entendemos qual é o propósito daquilo para nós, e Deus ele não tem condição de ajudar enquanto nós não reconhecemos que Ele está sob o comando das nossas vidas e das nossas circunstâncias. Acaba que nós geramos dentro de nós reclamação, e eu explico por que isso. Imagina que você está passando por um momento
E ao invés de você entender que Deus está tratando aquilo ali para você crescer, se fortalecer na sua vida, você passa a ser ingrato e a murmurar a Deus. Meus amados, nós não podemos menosprezar o ensino de Deus para a nossa vida. Deus, Ele ensina a nós em todos os tempos. Ele ensina quando nós estamos na luta, Ele ensina quando nós estamos na vitória, Ele ensina quando está tudo bem, Ele ensina quando está tudo mal. A gente não pode murmurar em nenhum momento na nossa vida, porque a gente se torna pessoas ingratas com Deus. A gente não consegue entender o que Deus está tratando conosco. Qual a lição daquilo? E eu vi um pastor falar outro dia, ele falou assim, eu tenho cuidado de não me meter na luta de um irmão, porque eu não sei o que Deus está tratando na vida dele. E às vezes a gente quer até tratar. Tamanha é a reflexão sobre isso, que a sua luta, aquilo que Deus está tratando com você, ela é seu momento. É o seu momento de você entender o que você vai precisar melhorar, o que você vai aprender com aquilo. Então você toma por lição isso e tem a atitude da gratidão com Deus em todas as circunstâncias. E Ele está prometendo que vai endireitar seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Você pode ter certeza disso, meu amado. Olha só que promessa maravilhosa para a nossa vida. A luta que eu estou passando, eu sei que eu reconhecendo Deus, mesmo nesse momento de angústia, mesmo nesse momento de aflição, e não é no sentimento de dor. Tá? Não é no sentimento assim, eu estou passando por essa dor, eu gosto dessa dor. Não é de dor física, não. É no sentido de amadurecimento, de crescimento sobre aquele processo que Deus está tratando com você. Quem está entendendo isso daí? Amém? Olha só, eu vi já até comentei sobre isso daqui, que ele fala que quando Salomão escreve Provérbios, ele já estava ali perto da sua morte. O livro, Provérbios, e inversamente proporcional, Paulo, ele diz que esse estudo que eu li ali, fala que Paulo, ele escreve a carta mais feliz da Bíblia, considerada a carta mais feliz, que é a carta aos Filipenses. E Paulo está escrevendo da prisão. Então, Salomão no palácio, escreve Provérbios, escreve Eclesiastes. E Paulo na prisão, escreve a carta mais feliz considerada na Bíblia. A posição onde você se encontra não é para definir aquilo que você está sentindo. Como que pode um homem dentro da prisão escrever uma carta mais feliz, considerada uma carta que inspira, que anima as pessoas? Como é que pode? Então não é a condição que você está enfrentando hoje que precisa definir o seu futuro. A condição que está hoje é para você crer que Deus está tratando com você para que você possa alcançar lugares mais altos na sua vida. Quem está entendendo? Dá um aplauso ao Senhor aí. Seja grato onde você estiver. Seja grato em todo o tempo. Em tudo dai graça. Seja grato, meu amado. E te prepare para uma vida de portas abertas em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu quero falar para você aqui. Faça uma conexão verdadeira com Deus. Uma conexão verdadeira com Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós falamos com Deus de maneira como se fosse qualquer um. Não. Deus, Ele exige de nós um relacionamento. Ele quer um relacionamento. A nossa relação com Deus, ela não pode ser superficial. Jeremias 9, 12, 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então aqui Deus não está falando para você procurar Ele de qualquer jeito. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai responder o seu clamor, desde que você o procure de todo o coração. E isso vai exigir de nós um relacionamento com Deus próximo. Uma conexão verdadeira com Deus. Nós precisamos aprender a falar com Deus e também a ouvir Deus. Às vezes você está buscando em Deus uma orientação para a sua vida. Você vai lá, busca, ora, jejua, e você vem no culto, ouve uma palavra, você fala, poxa, essa palavra confrontou minha vida. Não quero isso aí para a minha vida não. Ei, esteja aberto para tudo aquilo que você ouve da parte de Deus. Esteja preparado para receber, por isso que nós estamos aqui, fortalecendo a nossa vida cristã, que é para você aguentar o tranco quando Deus mandar uma palavra para a sua vida, amém?
E isso é fortalecer. Nós precisamos ouvir, aprender a falar com Deus e também ouvir. E nós precisamos nos envolver cada vez mais com a palavra de Deus. Nós começamos agora no mês de outubro o quarto evangelho, né, que nós estamos lendo durante o ano, que é o evangelho de João. Fortaleça na palavra, leia a palavra, obedeça os comandos da palavra, toda a orientação que a palavra de Deus dá. Se fortaleça na palavra de Deus. Nós buscamos, mas nós não queremos o retorno, a resposta de Deus? Não, nós precisamos ouvir e também obedecer. Nós precisamos entender, meu amado, que quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós resolvemos acatar aquilo que Deus coloca na nossa vida, ainda que doa, mas Ele diz que endireita os nossos caminhos, amém? Ainda que isso daí vai doer, ainda que esse processo doa, você precisa obedecer. Você precisa ter entendimento sobre essa conexão com Deus, sobre o que Deus está exigindo de você, o que Deus espera de você e como Ele vai fazer para tratar com você. Porque depois o que acontece com isso? A pessoa é desobediente à palavra de Deus, a pessoa começa a criar conflitos e problemas por conta da desobediência, aí ela vai buscar o pastor, ela vai chegar no gabinete, espera uma resposta de Deus, aí Deus não fala com ela, ou Deus, quer dizer, né, Deus usa a vida do pastor ali para falar com ela, ou de um líder, e essa pessoa continua sem obedecer a palavra de Deus. Meu amado, isso não vai resolver a sua vida. O que vai resolver é quando você ouve uma palavra de Deus e obedece essa palavra de Deus. Amém? Como que você vai ter isso daí? Quando você gera essa conexão com Deus, verdadeira. Não adianta eu conversar com a Marilda e ter um relacionamento, nós estamos mais de 20 anos juntos. Não adianta eu ter um relacionamento com ela superficial, não. Isso exige de nós uma intimidade, um conhecer. Eu conheço ela, ela me conhece, e assim a gente vai caminhando. É a mesma coisa com Deus. Para que as coisas fluam, a sua caminhada e ela seja fortalecida, você precisa entender que essa atitude, dessa conexão que você precisa fazer com Deus, ela tem que ser verdadeira. Ela não pode ser superficial. Ela tem que ter um retorno para a sua vida. Você não pode se contentar simplesmente em estar no culto, ouvir, ir embora e nada mudar. Não, Deus ele está dizendo que Ele muda, Ele conserta, Ele converge tudo para a sua vida para que você flua nessa caminhada cristã, desde que você se fortaleça através dessas atitudes. Amém? Invista na sua mente. Invista em coisas da sua mente. Lembra que eu falei no texto inicial que nós devemos colocar coisas boas na nossa mente, coisas verdadeiras? É isso que nós temos que fazer. Por que nós vamos investir na nossa mente? Para que nós tenhamos a mesma mente de Deus, para que nós possamos saber o que Deus pensa. Está tudo na palavra dele. Tudo. Você abre a Bíblia, está lá. De Gênesis a Apocalipse tem tudo para você aprender da sua vida cristã do reino de Deus. E por que muitas vezes acontece a desobediência? Porque está faltando de nós um empenho nesse relacionamento. Não é um só doar, tem que ser os dois doando. E Deus ele entrega, amado. Você pode ter certeza disso, amém? Invista. O que você ouve determina quem você será. O que você ouve determina quem você será. Ou seja, tudo aquilo que você está colocando na sua mente, tudo aquilo que você está colocando como meta para a sua vida, que está contrária à palavra de Deus, os resultados com o tempo vai mostrar para onde você está indo. Ainda que você pareça que a caminhada está sendo boa, os resultados estão sendo bons, mas você vai vendo que com o tempo, isso daí vai se distanciando da palavra de Deus, vai se distanciando da caminhada de Deus. E você só vai ter esse discernimento, você só vai ter essa percepção quando você está cheio do Espírito Santo. Aí você entende que o caminho que você está tomando é certo ou não. Amém? Quarta atitude que eu quero trazer para você aqui. Seja perseverante na fé. Seja perseverante na fé, meu amado. É fundamental na nossa caminhada cristã. Nós que, a partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, nós passamos a andar numa atmosfera espiritual, num âmbito espiritual, onde coisas que pessoas que não creem em Cristo, eles não conseguem entender as coisas que acontecem na nossa vida. E para que essas coisas aconteçam, nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida cada vez mais. Nós precisamos perseverar. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 5, verso número 3. Romanos 5, verso 3.
Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando Paulo fala que nós devemos superar esse sofrimento, é para que nós sejamos aprovados em Cristo, que nós sejamos aprovados em Deus. E como eu disse, não é um sofrimento de dor, sofrimento de chicote no lombo, não. É um sofrimento que vai trazer para nós, que vai nos amadurecendo, que certas lutas que hoje você enfrenta, que você já superou, você olha com uma outra ótica, você olha com uma outra lupa, você fala assim, cara, isso daqui eu já tirei de letra, isso aqui para mim não é um desafio. Pode vir coisas maiores, que eu vou perseverar, eu vou produzindo essa perseverança na tribulação, é nesses momentos. Então não pense você que Paulo está falando sobre dor de castigo, de chicote, não. Ele está falando dessa dor que vai trazer amadurecimento para nós no processo da nossa caminhada. Por isso que nós devemos nos fortalecer constantemente. Alegrar no sofrimento não é gostar dessa dor, não é ser masoquista, mas é saber que Deus ele vai moldando o nosso caráter através dessas dificuldades, através dessa nossa caminhada, através das lutas que se levantam. Perseverar fortalece o nosso caráter e aprofunda ainda mais a nossa fé em Deus. O diabo ele sabe como nos desestabilizar. O diabo ele sabe. Ele sabe aonde tocar. E onde ele toca é onde a gente ainda não teve força para superar aquilo. Você pode ter certeza. Toda vez você pode ver que quando a pessoa ela comete os mesmos erros, aquilo ali é um ponto fraco seu, onde o diabo ele te faz de gato e sapato. Toda hora ele vem, coloca o dedo ali e desestabiliza você. Você vai precisar se fortalecer. Você vai precisar perseverar naquele momento de tribulação, para que Deus possa produzir em você mais esperança, e essa esperança que é a fé que você vai tendo nas promessas de Deus. Porque se Ele nos deu uma garantia lá na frente, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos passando é um momento, é momentâneo, não é para sempre. Então trate as suas feridas. Conserte, como eu disse no primeiro ponto, aquilo que você precisa consertar, para que você se mantenha perseverante na fé. Não desanime, amado. Não desanime, não. A Bíblia está recheada de promessa para a nossa vida. E muitas vezes nós nos desestabilizamos por coisa boba. Que quando você supera, passa lá na frente, vem um outro desafio e você fala, nossa, aquilo lá eu tirei de letra. Mas é por quê? Porque você calejou. Você já tratou aquilo ali na sua vida, dentro do seu coração. Cuidado com as investidas do inimigo. Por isso que ele faz isso, né? O diabo ele tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, ele não faz para matar você, ele não tem esse poder, mas ele vai minando, vai te ferindo, porque ele sabe que ele ferindo você, ele não desestabiliza somente você, mas todos aqueles à tua volta. Uma pessoa ferida, né? Um pai ali que tem a sua família, ele ferido, ele magoado, você vê que a família sente, a família precisa se fortalecer. Você vê que muitas vezes você que é um líder, você que é um empresário, se você não está bem, você vê que seus negócios começam a refletir. Por quê? Porque se você não tratar, o inimigo ele vira e mexe, ele vai ficar virando naquele ponto, vai ficar te atacando naquele ponto, até fazer você desanimar. E aí, meu amado, ele venceu. E nós não podemos daqui dar vitória para o inimigo, amém? Nós vivemos uma guerra em relação à nossa fé. Não se esqueça, a fé, ela não é um playground. A fé é um campo de batalha. A fé nós precisamos dobrar o nosso joelho, crer na promessa e perseverar. Perseverar. É na tribulação, é na bênção, perseverar na fé. Nunca se esqueça disso. O que temos como base é a fé. Tudo no reino é pela fé. Tudo. Tudo que você crê. Quem crê nas promessas de Deus? Você vê as promessas? Alguém enxerga as promessas? Não. Nós só recebemos elas e nós precisamos ter fé para crer. Amém? Então você precisa constantemente fortalecer na fé. É o reino de Deus. Se encha de fé. Como? Pela palavra. Através da palavra de Deus.
A palavra de Deus, quando você abre ela, você começa a enxergar as promessas, você vê os feitos ali através da palavra de Deus, todo o contexto da Bíblia, tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, é para fortalecer a nossa fé. Pratique a fé. Como? Através dessa atitude. Você precisa ter atitude. Você não pode esmorecer quando você está diante de uma batalha. Persevere. O texto que nós lemos diz para que nós precisamos nos perseverar cada vez mais. E prepare-se, porque o sobrenatural de Deus, ele vai envolver a sua vida e você vai ter experiência maravilhosa para que o nome dele seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Glória a Deus. Outra atitude aqui que eu separei para nós, para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada, é a generosidade. A generosidade, ela atrai o favor de Deus. Uma pessoa generosa, uma pessoa que ela não retém daquilo que ela recebe, não só em valor, mas do que ela recebe como uma palavra, como um crescimento para a vida. E ela distribui isso, ela é generosa, ela compartilha de valores, ela compartilha de conhecimento, ela compartilha de carinho, ela é uma pessoa generosa. 2 Coríntios 8, verso 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A generosidade, ela é uma virtude de quem se dispõe a sacrificar os seus interesses próprios em benefício de outro. É quando eu me dou, me sacrifico em favor de outra pessoa. Esse povo aqui da Macedônia, que o apóstolo Paulo fala aos coríntios, ele fala para eles, olha, é o seguinte, esse povo aqui, eles estavam na mais severa pobreza, eles estavam passando uma luta tremenda, eles estavam com uma situação que nós não iríamos pedir para eles nada, porque nós sabemos a condição deles, mas o texto diz que eles voluntariamente foram e mandaram do que eles tinham com o coração, sendo generosos, e Deus reconheceu essa generosidade deles. Se tem uma coisa que o crente precisa ser, generoso, meu amado. Aquilo que nós recebemos, a palavra de Deus, nós precisamos multiplicar ela. Aquilo que nós recebemos como bênção, nós precisamos ser generosos. Aqueles ensinos que nós temos, nós precisamos ser generosos. O amor que recebemos, temos que ser generosos com aqueles que não têm. É se compadecer. A sua generosidade, ela tem que ser constante. É um sacrifício para nós, mas você pode ter certeza que toda vez que você é generoso, Deus ele atrai a atenção e o favor dele para a sua vida, meu amado. Você pode ter certeza disso. Tem gente que ela é liberal por um certo tempo na vida dela. Ela começa ali a caminhadinha, ela vai sendo liberal, ela é generosa aqui, generosa ali, aí Deus vai confiando mais, ela vai crescendo, tá? Daqui a pouco essa pessoa vira um empresário e ela esquece. Aí toma aquele demônio da ganância, toma conta dela. Não, meu amado. Seja generoso em todo o tempo. Se você consegue ser generoso quando você está começando a sua vida profissional, quando você for um empresário muito bem sucedido, você precisa ser generoso da mesma proporção que você era. É na mesma proporção. Não a mesma quantidade, mas a mesma proporção, amém? Que aí Deus vai confiando mais em você. A pessoa miserável, infiel, gananciosa, ela não desfruta da prosperidade de Deus. Ela não desfruta de uma vida abençoada em Deus. Aquela pessoa mesquinha, que retém, que não compartilha nada. Ah, é só para mim, ela se torna uma pessoa egoísta. Não, seja generoso.
Se abre para que Deus possa confiar mais em você. Deus ele vai te abençoar, mas não para você reter, para que você possa tomar emprestado, mas para que você possa emprestar. Quem aqui não quer ter condições de, em vez de tomar emprestado, emprestar? Eu quero. Eu quero ter essa condição. Se eu quero ter essa condição, eu preciso já ter esse coração generoso. Provérbios 22, 7 diz assim, que o rico ele domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, você não vai ser escravo de dívida. Amém? Você não vai ser escravo de dívida, você vai ser livre disso daí. Você vai conseguir controlar suas finanças, tudo, mas você não vai precisar se enfiar em dívida cada vez mais para que isso vire uma bola de neve na sua vida, não. Em nome do Senhor Jesus, toma posse disso, que você não vai tomar emprestado, mas que você vai emprestar. Amém? Por último aqui, que nós devemos fortalecer na caminhada, é que nós devemos buscar a santificação todos os dias. Todos os dias devemos buscar a nossa santificação. Todos os dias. Romanos 8,5 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Quem está aqui sob o domínio do Espírito? Amém? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Habita? Amém? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Meu amado, quer queira ou não, Deus ele está moldando a nossa vida a todos os momentos, em todo o tempo, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que nós recebemos uma palavra de orientação, uma palavra de edificação para a minha vida, é Deus querendo moldar a minha vida e a sua vida. Agora, se nós entendemos que nós devemos buscar a santidade todos os dias, é eu saber que esse processo ele não tem fim, a não ser que Cristo volte ou recolha, mas essa caminhada vai ter que ser todos os dias essa busca. Eu preciso entender que a carne, ela converge para o pecado, e o meu espírito converge para a vida. Então, tudo aquilo que eu busco no reino de Deus, para que seja o crescimento da minha vida, ainda que eu erre, Deus ele sabe que eu sou limitado, Deus ele sabe que eu sou um pecador, mas ele entende que o Espírito dele precisa habitar em mim. O Espírito de vida de Cristo, ele precisa habitar em você. E quando nós entendemos isso, esse processo de santificação, ele não se torna um peso para nós. Ele não se torna aquela volta, vira e mexe, você voltando atrás no pecado. Não, esquece ele. Fortaleça a sua vida cristã hoje. Entenda que a santificação, ela precisa de renúncia todos os dias. Todos os dias o pecado vai bater na porta da nossa vida. Todos os dias o inimigo vai tentar lembrar daquilo que nós éramos, de onde Cristo nos tirou. Ele vai querer lembrar a gente, mas nós vamos precisar ser forte, de recusar as investidas do inimigo, de ser forte, de renunciar a toda aquela vida de pecado que nós tínhamos em outro tempo. Nós somos resgatados e agora nós temos uma nova vida em Cristo e Ele quer nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Na nossa vida cristã, a santificação não é algo agradável, mas ela é vital para a nossa vida. Não é fácil, mas a santificação ela é vital. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu não pertenço mais ao pecado, você não pertence mais. Ainda que nós estamos sujeitos ao pecado, nós precisamos entender que esse esforço da santificação deve ser constante. Ah, eu sei que eu sou propenso ao pecado, então não tem problema se eu pecar. Não. Tem problema, basta você renunciar. Basta você estar forte com o seu espírito de vida para que você não ceda aos desejos da carne. Amém?
processo começa aí. Quando você recebe de graça, né? Nós recebemos de graça, nós passamos a nos manter com o nome no livro da vida. Eu recebi a graça da salvação, foi de graça. Só que existe um preço para se pagar por isso. Existe um preço, existe uma caminhada, existe um processo. Aquilo que eu faço, que eu peco, que eu erro conscientemente, eu volto a estaca zero de novo e preciso começar tudo de novo. Eu preciso voltar naquela caminhada, porque, meu amado, quando você cai num pecado, quando você, espiritualmente, você já estava vazio, senão você não estava dando legalidade ao inimigo através do pecado. Erramos. Podemos cometer pecado? Sim, eu não estou falando que nós estamos imunes. O que eu estou dizendo é que se você volta e mexe, volta lá naquele pecado seu, você vai precisar tratar. É por isso que eu trouxe esse conjunto de atitudes aqui, essas atitudes para nós fortalecermos a nossa caminhada, porque não vai ser fácil. Se a gente não perseverar na fé, se a gente não consertar aquilo que nós precisamos, se a gente não ter uma conexão verdadeira com Deus, a nossa caminhada vai ser fraca. Nós precisamos fortalecer, precisamos enraizar. E quando eu falo enraizar, é no sentido de participar do enraizado, sim, também. Esse nome, ele é propício para isso. É um tempo a mais de você aprender da palavra de Deus. É você ler conosco esse projeto dos evangelhos. É você se fortalecer na palavra de Deus. É você saber que você tem promessas ali para você. E não adianta só eu falar da promessa. Deus, ele quer revelar para você as promessas para a sua vida. Para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Não é eu que vou dar o propósito para você. É você que tem que descobrir em Deus. E para você descobrir, você vai ter que saber o que ele quer. Não podemos baixar a guarda quando se diz em relação ao inimigo. Nós precisamos entender que ele não vai desistir. Só que nós precisamos também entender que nós temos um Deus que ele é capaz de nos dar condições de suportar todas as investidas do inimigo. Você pode ter certeza disso. Basta que sejamos obedientes, basta que tenhamos uma vida de oração, basta que nós tenhamos, que sejamos perseverantes na fé, crendo nas promessas. Basta eu entender que a santificação é um processo constante na minha vida, constante, todos os dias. Todos os dias nós estamos sujeitos às seduções do inimigo. Pastor, a sedução é só mulher para homem, homem para mulher? Não. É um homem que chega para você com uma proposta financeira irrecusável. Ainda no momento que você está passando de dor financeiramente. Você vai e fala assim, é isso. E você agarra aquilo ali. Você nem orou, você nem buscou em Deus. A hora que você vê, você já está participando de uma corrupção, de um dinheiro ilícito, de alguma coisa que vai trazer um prejuízo gigantesco. Estou te dando um exemplo. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos expostos às investidas do inimigo, não é somente no que diz homem e mulher, é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar atentos. Por isso é o processo da santificação, por isso que ela tem que ser constante. Muitos pensam que o evangelho é algo pronto, né? Eu recebi da graça de Deus, acabou. Ou um evangelho fast food, preciso de uma bênção, eu corro lá, oro, recebo, pego e vou embora. Não, meu amado. Essa caminhada é constante. Essa caminhada vai ter muitas lutas. Jesus já nos disse. Mas o que ele disse? Que em todo o tempo ele estará conosco. Ele já venceu o mundo. Você pode ter certeza disso. A vida cristã ela não é um passeio, mas é uma jornada. É a jornada, é a nossa vida. Você entrou aqui. E você precisa entender que você vai ter muito mais bênção, muito mais vitória, muito mais promessas para a sua vida, para o propósito de Deus para a sua vida, do que lutas e desafios. O problema é que nós, quando estamos passando num momento de desafio, a gente potencializa ele. Mas você precisa entender que tem muito mais bênção para a sua vida, para que você seja vitorioso, do que você seja derrotado. Você pode ter certeza. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não viva uma vida de corpo presente, mas de uma alma submissa. Você vir nos cultos, você está participando dos projetos, eu venho, tem café da mulher, eu venho, tem enraizado, eu venho, tem culto quarto, tem culto domingo. Não é somente o corpo presente, mas uma alma submissa.
Uma alma submissa é quando eu estou sujeito a todos os processos que Deus determinou para a minha vida, a todas as orientações que a Bíblia, que a palavra de Deus traz para a minha vida. E isso faz com que eu tenha a minha alma submissa. E isso é uma gratidão a Deus também pelo que Ele faz na minha vida. Tem uma frase aqui que eu peguei do apóstolo Paulo Henrique, que fala assim: santificar é lutar para deixar, não sei nem se é dele, né? Eu ouvi ele falando. Santificar é lutar para deixar o que tem valor, para descobrir que o que eu tinha nunca prestou. Santificar é lutar para deixar o que tem valor, para descobrir que o que se tinha nunca prestou. Ou seja, quando você é uma nova criatura, Deus te deu uma nova vida, aquilo que você vivia muito tempo lá atrás, não era o que Deus tinha preparado para você. Por isso que Ele está te dando uma nova vida, uma nova oportunidade. Receba dessa nova vida para que você tenha entendimento sobre o que Deus quer, sobre o propósito para a sua vida, para que a sua caminhada seja fortalecida através dessas atitudes e você possa receber o melhor de Deus em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?